Bem, pessoal, nós vamos agora no nosso último vídeo aula deste curso de georreferenciamento utilizando QGIS. Vamos utilizar mais uma imagem de coordenadas UTM do tipo Universo Projeto de Mercado. Então, a peculiaridade desse exercício, então nós vamos lá, mais uma vez, georreferenciador, raster. Vamos abrir a imagem denominada Galinhos, certo? Galinhos também está na zona UTM 24 Sul. Pronto. Então, aqui, pessoal, é um tipo de imagem que nós podemos encontrar, tá certo? Que é mais até comum de se encontrar, certo? Uma imagem que foi escaneada, né? Que ela está deformada, tá certo? E que apresenta problemas no grade de coordenadas dela. O que seriam problemas? Por exemplo, se nós fôssemos trabalhar apenas com a imagem de Galinhos, só essa região de Galinhos, como eu disse na aula passada, eu poderia georreferenciar apenas esses quadrículas aqui e ia trabalhar com Galinhos. Porém, a pessoa colocou em cima do cruzamento das retículas um quadrado branco com o número da coordenada. Esse quadrado branco não me permite marcar precisamente onde é que está cruzando as coordenadas, certo? Isso é muito comum de acontecer, certo? Então, vocês têm que entender que é muito difícil a gente encontrar uma imagem toda bonita para fazer o trabalho. Temos sempre que nos adaptar para fazer o georreferenciamento, principalmente se forem dados históricos, tá certo? Então aqui nós temos que selecionar os pontos que iremos fazer para georreferenciar essa imagem, certo? Se nós vamos trabalhar apenas com essa imagem de Galinhos, nós agora vamos ter que trabalhar com mais pontos, porque a imagem está toda deformada, tá certo? Nem final imagem ela tem, então a gente não sabe a escala dela, não sabe nada, não tem informação de nada. Apenas que aqui eu tenho o sistema de coordenada marcado e eu posso, com isso, predizer quais seriam outras coordenadas através do cruzamento das linhas. Como, por exemplo, eu tenho aqui na minha longitude vindo de 804.000, 802.000, 800.000. Então, ele está de 2 em 2.000. Então, aqui, se eu for colocar esse ponto, qual vai ser a minha coordenada? Vai ser, então, 798.000. Certo? E minha coordenada norte, 94, 38.000. Certo? Então, coloquei aqui meu primeiro ponto. O meu segundo ponto não vai poder ser nessa minha latitude, porque eu não tenho como marcar. Aqui eu tenho a latitude, mas não tenho a longitude. Então, isso aqui eu me disse com uma régua, certo? Que não é o caso. Então, eu vou colocar agora o meu ponto nesta coordenada. Então, meu ponto aqui vai ser, então, 804.000. E minha coordenada norte vai ser, então, 94, 36, 1, 2, 3. Mas por que eu tenho que... Como é que eu deduzo que é 000? Se fosse uma UTM quebrada, ele teria que colocar, certo? Como ele colocou também de 2 em 2.000 metros, a pessoa escolheu colocar esse padrão de grid de coordenada por algum que achou mais bonito e quis economizar tinta e papel na hora da impressão, certo? Mas lembre-se, coordenadas, né, norte sempre vão ser 7 dígitos e coordenadas x sempre 6 dígitos, certo? Vamos colocar mais esse ponto aqui. Uma vez que nessa região não tem, nós vamos colocar esse ponto e vamos acrescentar mais um ponto para deixar
o georreferenciamento melhor. Então, aqui vai ser então, 798.000 por 94.36.000. Vou colocar esse ponto aqui. 802.000. Também 94.36.000. Mais este ponto. R$800.000. 94.36.000. Então, pessoal, notem que eu já estou, certo? Com vários pontos na minha imagem e está fazendo com que o meu residual diminua, certo? Então, se nós formos trabalhar com essa imagem de galinhos e eu não for precisar de uma precisão muito grande, tá certo? Eu posso até dizer que ó, o meu residual está abaixo de 1, praticamente. Mas vamos colocar mais outro ponto, para fechar pelo menos esse polígono aqui. Então aqui eu tenho 94.30 e aqui é 804.000. Então, $804.000, 94.30, 1, 2, 3, certo? Esse aqui já deu um erro maior. E o meu último ponto, tá? Eu vou caprichar nesse ponto, vamos ver. Mas aqui o que é que acontece? Isso é comum. Se eu der muito zoom na minha imagem, as minhas coordenadas desaparecem, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui se eu não tenho anotado, nem fiz um croquis dos meus sistemas de coordenadas, dos meus pontos de controle, certo? Então, não vou conseguir porque eu não fiz isso. Então, uma dica é, antes de fazer qualquer georreferenciamento, faça um pequeno croquis, certo? Da área que você vai trabalhar, para poder anotar as coordenadas e na hora que você for colocar o ponto, você já vai saber. Ponto 4 vai ser 94.30, 798.000, tá certo? Então, 798.000 por 994.30, 1, 2, 3, ok? Certo? Então, pessoal, eu estou aqui com o meu georreferenciamento com mais pontos. Vou executar o mesmo processo, tá? Engrenagem, transformação 7, né? Ajuste de transformação, sigas, vou escolher. Então, vai ser galinhos georreferenciado. Certo? Vou criar também o PDF, ok? Galinhos relatório 1. E aqui galinhos relatório 2. Vou executar. Agora, ok. Já o gerenciamento concluído com sucesso. Então, fechar, descartar os pontos. Então, aqui eu tenho a minha imagem georreferenciada, tá certo? Como é que eu sei que ela está georreferenciada? Posso fazer várias formas. A primeira forma, eu posso... Uma coisa bem interessante no QGIS, né? Eu posso... Primeira coisa, clicar com o botão direito em cima da imagem, né, a camada propriedades, e aqui
Na informação, ela vai dizer qual o sistema de referenciamento da imagem, tá certo? Tá aqui, certo? Outra coisa, eu posso, aqui no navegador, carregar uma imagem apenas puxando ela para o Canvas, para a tela de trabalho, certo? Então, eu vou pegar aqui, como por exemplo, ó, a imagem do clima RN, tá certo? E vou puxar. Lembre-se que eu tenho que colocar a imagem que está georreferenciada. Quando eu colocar aqui, ela vai aparecer na minha camada, tá certo? Na minha painel de camadas. Então, eu vou só arrastar ela aqui para baixo. E então, olha só que interessante, pessoal. O que é que aconteceu aqui? Eu tenho uma imagem, certo? Do clima RN, que foi georreferenciado em qual sistema de coordenada? Foi georreferenciado no sistema de coordenadas geográficas, tá? Utilizando o datum WG74, certo? E no meu projeto, certo? Eu tenho também carregado uma imagem galinhos, ao qual utilizou o sistema de coordenadas projetada usando o datum Sirgas 2000, certo? Como é que eu sei o sistema do projeto? Eu venho aqui no EPSG, onde vai dizer qual é o sistema de coordenadas do projeto, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que uma vez, certo, georreferenciadas, as imagens elas vão procurar o seu local. No SIG, atualmente, eles automaticamente reprojetam, certo, aquela sua imagem para a projeção do projeto, certo? Mais uma vez, eu vou colocar uma imagem, a nossa primeira imagem do Brasil georreferenciado, para vocês identificarem, certo? Olha só o que aconteceu nessa região aqui, que é próxima do Equador, tá? Nós não temos nenhum problema, aparentemente. Está tudo georreferenciado, bem bonitinho, certo? Vou colocar aqui uma transparência no clima RN. Como é que eu faço? Botão direito, propriedades, transparência. Vou colocar aqui uma transparência de 60%. Certo? Então aqui, ó, eu tenho o meu georreferenciamento, certo? Galinhos, escala, né? De maior detalhe, tá certo? Eu tenho o estado e eu tenho o Brasil, tá certo? O país. Agora observe o que é que vai acontecer com a imagem do país quando eu vou aumentando o zoom, tá? O que é que aconteceu? Ele sofreu uma distorção, certo? Devido à projeção que estamos utilizando, que é, certo? No universo transversal de Mercator, tá certo? Então, para a nossa região aqui o Rio Grande do Norte, região Nordeste, podemos então verificar que a minha imagem pode ser utilizada tanto, né, utilizando coordenadas geográficas como o TM, tá certo? Já em regiões mais para o sul e para o oeste, tá certo? Nós temos uma pequena distorção nas informações do nosso país, fazendo esse tipo de combinação de dados, utilizando dados com coordenadas geográficas misturados com coordenadas projetadas do TM, certo? O ideal é você trabalhar apenas com um tipo de data, para evitar distorções, problemas de cálculo de área, certo? Direção, certo? Comprimento, que uma imagem estiver distorcida, ela vai ocasionar todos esses problemas, tá certo? Então, sempre procurar utilizar o mesmo sistema de coordenada para georreferenciar a área de trabalho e executar os seus trabalhos. Bem, pessoal,
Esta, como eu disse, foi a última aula do nosso curso de georreferenciamento utilizando QGIS. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o início do universo SIG, como eu falei na nossa primeira aula teórica, certo? Este é o primeiro curso de vários outros que eu vou colocar, tá? O nosso primeiro curso eu tenho que começar com o georreferenciamento, porque às vezes é a base do trabalho, certo? Posteriormente nós vamos para a vetorização, certo? E depois análise em SIG. Um abraço e muito obrigado.